Pode ser, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. Nós estamos falando sobre hermenêutica e antes de falarmos sobre a hermenêutica propriamente dita, antes de ensinarmos a vocês os passos para interpretarmos a palavra de Deus, eu vou trazer dois momentos em que vou contar para vocês historicamente como os rabinos, como os judeus e como os cristãos interpretaram no passado a palavra de Deus ou os escritos. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos entender dos seus mistérios e segredos envolvendo a interpretação da sua palavra. Vem conosco. Vem conosco. Entre os judeus, entre os rabinos, houve o desenvolvimento de alguns documentos, algumas exposições. Como eles faziam a interpretação? O amado já deve ter ouvido falar destas expressões que eu coloquei aqui. São todas expressões hebraicas e que o amado pode, inclusive, encontrar algumas destas interpretações, elas podem ser encontradas. Você pode comprar isso e pode ler a respeito disso. O primeiro deles é o chamado Midrash. O Midrash é um comentário ou uma investigação. Na verdade, eles estão fazendo uma exposição exegética ou uma exposição de interpretação, um comentário sobre as regras, as leis, os escritos judaicos. Tá? Halaká é um tipo de midrash. Ele significa caminhar, guiar, e é, na verdade, um desenvolvimento, é uma explicação, é uma interpretação da lei mosaica. Então, eles estão explicando a lei mosaica. Isso tudo não está no texto bíblico. Isso tudo foi criado depois, foi criado por eles. Haggadah é uma narração. Então, não é especificamente sobre os escritos bíblicos, sobre as leis das escrituras, mas é uma ilustração. Então, eles criam isso fazendo uma narração, contando uma história com personagens, enfim, para facilitar o entendimento das leis. Escher é uma interpretação ou um comentário. Neste caso, eles estão fazendo? Eles estão pegando aqueles escritos que foram feitos naquela época e estão trazendo para a sua própria época, estão fazendo uma atualização, ou seja, uma aplicação para a sua vida. O Mishnah é uma interpretação do Halaká. O Halaká, a gente já viu, está aqui em cima. É o desenvolvimento da lei mosaica. Então, o que eles fizeram? Eles codificaram isso, eles escreveram isso, eles colocaram por escrito. Então, o Mishnah está escrito. Isso foi feito em 180 depois de Cristo. Então, eles pegaram tudo que existia antes, eles fizeram um tipo de uma, a gente chama de compilação, que é uma codificação por escrito mesmo. Ele é formado de 73 tratados. O Mishnah, portanto, é bem longo, bem comprido. E ele está dividido em 6 divisões, eles dividiram de acordo com as divisões próprias para facilitar o estudo. De 180 em diante, eles precisaram complementar, eles precisaram acrescentar algumas coisas. Isso deu-se o nome de Gemara, foi chamado de Gemara. E ele foi elaborado em 550 depois de Cristo, portanto, teve mais produção, mais gente escreveu, mais gente interpretou, mais gente falou sobre isso. E aí nós temos, para fechar, o Talmud.
O Talmud, eles pegaram a Mishnah e a Gemara e desenvolveram isso. Então, eles fizeram uma síntese de todas as tradições, de todas as leis, dos comentários que existiram, né, de todo o raciocínio de interpretação que eles fizeram a partir do Midrash. Então, tudo surge a partir do Midrash. O Midrash é o ponto de partida para tudo isso. E à medida em que eles foram criando essas unidades, esses livros, esses escritos, eles acabaram dando nomes diferentes. Então, quando o amado ouvir falar de Midrash, de Mishnah ou de Talmud, né, o amado já vai saber que se trata de interpretação. Muito bem, dois grandes intérpretes da época de Jesus, dois grandes. Hillel, que você já ouviu falar, nós já falamos de Hillel aqui nos nossos vídeos. Ele era nascido na Babilônia, ele era da Babilônia, na verdade, ele estava entre os exportados, depois ele volta para Israel, né? Mas ele tinha uma cultura mais helenística. O que é essa cultura helenística? Era uma cultura baseada no domínio cultural grego. Então, ele estava mais aberto para aquilo que os gregos falavam. Né? Então, ele não era muito ortodoxo, ele admitia algumas culturas, alguns costumes, alguns hábitos helenistas, ou seja, gregos. Dele nós temos ele cria, né, 7 regras de interpretação, das quais nós vamos citar 4 que são utilizadas até hoje, que é o uso do contexto, onde para interpretar, eu vou entender como é que a coisa existia, como é que era naquela época em que foi escrito o texto, a dedução do especial para o geral, ou seja, eu vou pegar um caso e vou aplicar para tudo. Né? O uso da analogia, ou seja, eu vou comparar uma coisa com outra e vou ver o que é que existe de comum e de diferente entre uma coisa e outra. E comparar passagens. Hoje a gente faz muito estas 4 coisas, né? Usar o contexto, deduzir do especial o geral, usar a comparação entre coisas e a comparação entre passagens, porque a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia, a gente vai ver mais para frente. O companheiro de Hillel era Shammai, só que ele era mais tradicionalista, ele era mais conservador e ele não gostava muito da cultura helenística. Então, ele era mais fiel às origens judaicas. Então, este é um ponto de partida importante aqui para muitos dos intérpretes que vieram depois. Depois nós vamos encontrar também alguns judeus que ficaram conhecidos como judeus caraítas. O que eram judeus caraítas? Eram aqueles judeus nascidos no Egito, criados no Egito, porque lembrem-se que o povo se dispersou pelo mundo, pela Babilônia, pelo Egito, por uma série de lugares. Eles eram autodenominados, eles se chamavam Beni Mikra. Beni, Ben, é filho, né? Então, Beni Mikra, a tradução é filhos da leitura. Eles se desenvolveram aí no século 9 depois de Cristo, 800, no ano 800 em diante, tá? E eles estavam reagindo com um novo conjunto, uma nova ideologia que se chamava maometismo, os que eram discípulos de Maomé. A hermenêutica deles, a interpretação era pela palavra, ou seja, ela gramatical e lexicográfica. O que quer dizer isso, Eleni? Quer dizer que eles se baseavam muito no significado da palavra. O que a palavra significava, eles interpretavam daquela forma. E eles davam bastante importância para a lei escrita e não para a tradição oral, como Hillel e como Shammai faziam.
E aí surgem também os chamados judeus cabalistas, que dão origem à Cabala, que o amado já deve ter ouvido falar. Tá? Cabala quer dizer recepção, aquilo que se recebe, aquilo que se ganha ouvindo. Ele se desenvolve a partir do século XIII, 1200 em diante, depois de Cristo, tá? E ele tem um conjunto de doutrinas, um conjunto de estudos de caráter esotérico, místico, mágico, tá? Aqui eles falam bastante do valor da palavra, então eles traduzem a palavra, cada palavra tem um valor diferente, um valor sobrenatural diferente. A letra, os números são traduzidos e daí cada número tem um significado diferente. Então, existe até hoje e existem muitos estudiosos que se valem da Cabala, inclusive para fazer nome, dar nome às coisas, enfim, uma série de circunstâncias referidas à Cabala. Amém, amados? Bons estudos!